Bom, paramos. Qual texto? 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Sim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, capítulo número 15, melhor dizendo, versículo de número 10. Ai meu Deus, que bênção, que maravilha. Louvado seja Deus. Verso número 10. Acharam todos aí, amados? Olha só. Mas vocês lembram o que estava falando antes, para pegar esse texto como referência? Que aquilo que a gente faz não é porque a gente teve esse desejo, e sim porque o Espírito Santo gerou isso em nosso coração. Sim. Não é? Então Deus que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. E como que Deus faz isso? Por meio da sua graça. O que é a graça de Deus? Entre outras possibilidades e definições, a graça de Deus são todos os recursos, são todas as ações que Deus faz em prol do homem, para que o homem ele faça a sua vontade. Então, na verdade, irmãos, é Deus que nos dá a possibilidade e a capacidade de fazermos a sua vontade. Existe, eu não tratei isso na matéria passada, deveria, mas é um assunto muito extenso, um monte de coisa eu não tratei, né? Não foi só isso não. Que é a depravação total do ser humano. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois da queda, depois da ruptura, depois do primeiro casal pecar, o ser humano, a natureza dele foi totalmente depravada, totalmente corrompida, tá certo? Então o pecado entrou no mundo. O que diz o Romanos 5,12? Puxe na memória esse texto, meu Deus. Vocês não leem Bíblia não? Não decoro, mas eu leio. Lê, né? Eu sei, deve ler mesmo, eu acredito. Mas vamos fazer isso, tá vendo como é importante? Vamos buscar na memória, vamos gravar, irmãos. Vamos dar importância de memorizar a Bíblia. Os 31.173 versículos, é o desafio. 12, professor. Não, mas é até o final do curso. 5,8. É até o final do curso, meu Bruno. Não dá não? Que é mais 3 anos. Pronto. Então, 31.173 versículos. Vamos gravar esse negócio, amados. Tá bom? 8? 5:12 de Romanos. Entrou o pecado no mundo, né? Pelo pecado, entrou o pecado por um homem. Por um homem entrou o pecado. Olha só. Então, como está escrito? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, Por isso, porquanto todos pecaram. Por isso todos pecaram. Então olha só, a morte entrou, o pecado entrou, gerou a morte, todos pecaram. Então o pecado ele entrou na raça humana, isso está no DNA da natureza humana, tá certo? O homem já nasce com a propensão para o pecado. Ninguém precisa ensinar o errado para ninguém, amados. Não é verdade? Você pega uma criancinha como esta, meiga, né? Linda, ingênua, mas já percebe se não olhou bravo. Daqui a pouco vai vir, né? Não é, tá vendo? Não é? Nós temos filhos, sabemos que não, né? Já se percebe os traços da humanidade decaída, caída em uma criança. O texto de Provérbios vai dizer isso, irmãos. Vai dizer que na criança, na mais tenridade, dá para você perceber, para você ver, as suas obras são más e impuras em uma criança, que a gente julga que seja assim, né? Um inocente e tal, não é. A natureza já mostra isso. Existe um egoísmo na criança, existe uma irritabilidade numa criança, né? O descontrole na criança, existe a questão do tentar se esquivar da culpa, né? De esconder o erro. Quem que ensinou esses negócios? Quando a gente percebe, ninguém ensinou, é delas mesmas, né? Das crianças que tem esse DNA, é o ser humano, ali é um pecadorzinho que a gente vê, né? E se ele for crescendo, a gente não reparar, a gente não educar moralmente, eticamente, eles vão cometer coisas atrozes. Então a educação, inclusive, tem uma função refreadora, não resolve. O que resolve é a regeneração, é o alcance do Evangelho, é o sangue de Cristo, é a nova natureza.
Mas a gente tem meios para ir refreando isso, pelo ensinamento bíblico. As pessoas muitas vezes ensinam e elas nem sempre têm a Bíblia como fonte, mas os valores e os princípios são bíblicos, ético, moral. Em uma sociedade que pauta pela ética e moral, isso é extraído da Bíblia, não veio de outro lugar, tá certo? É a Bíblia. As nações reconhecendo ou não, as pessoas reconhecendo ou não, mas todos os valores que nós temos, ético, moral, aquilo que é bom para a humanidade, isso vem de Deus. É Deus que é a fonte do que é ético e do que é moral. É Deus que é. Mas voltando então, nós não tínhamos condição nenhuma. Então a graça de Deus vai fazer com que a gente faça alguma coisa boa. Verso de número 10. 1 Coríntios capítulo de número 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Olha o que Paulo está dizendo. Pela graça de Deus sou o que sou. Então é pela graça de Deus que ele se tornou a pessoa que ele se tornou. O Paulo, o grande apóstolo, né? O grande homem de Deus. Paulo, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. A gente não tem uma impressão aqui, amados. Vamos ler e tentar entender, tá? A sua graça para comigo não foi em vão. O que a gente vai entender? Opa! Então olha só, por que Deus ele despejou a graça dele na vida de Paulo? Porque não foi em vão. Porque sabia que Paulo ia corresponder a essa graça. Não é essa a impressão que dá? Mas não é isso. Porque ele já sabe de tudo, ele despejou porque ele já sabia que ele ia corresponder. Isso. Será? Mas ele não sabe de tudo. Sim, não, saber sabe. Então aquele que ele sabe que não vai corresponder, ele não derrama a sua graça? Não? Eu acho, pela lógica, eu acho que não tanto, mas acaba derramando porque nos ama. Sim, o último caso é esse. E o que é a graça de Deus? O que seria a graça de Deus na vida de um ser humano? Eu estou falando crente, irmão. Embora crente também seja ser humano, né? É que uns pensam que não, que está acima. Acima, né? Um semi-anjo. Não sei como que é esse negócio. Né? Assim, não tem uns que pensam que é Semideus? Semi-anjo. E aí, o que seria a graça na vida de um ser humano? Aquele... Hã? Tá, mas na questão prática, assim, perceptível, isso seria a graça. A graça na vida da irmã Roberta, vamos imaginar que ela não tem nada a ver com o Evangelho, não conhece Jesus, mas ela foi agraciada por Deus para fazer uma coisa boa, que é um alimento, né? Inclusive muito bom. Que Deus. Hoje foi minha sogra. Ah, foi irmã Alda. Não troca. Não, esquece. Troca pegador. Troca pegador. Esquece. A irmã Roberta é uma perdida, brincadeira. Brincadeira, tá? Brincadeira. A irmã Alda, então. Né? Isso é a graça de Deus, a habilidade de fazer algo que seja nutritivo, saboroso e que alimente. Aleluia. Isso não é uma graça, irmão? Não é derramando Que graça, meu Deus. Receba a graça. Seja cheia da graça, irmão. Não é, amados? Ó, prestem atenção aqui, prestem Boa atenção. graça, né? Preste atenção, tem gente que é só a graça fazer isso. Quer dizer, nem a graça, né? Mas o que é a graça, então, no caso da irmã Alda? O que é a graça? É a habilidade que Deus deu para que ela produzisse alguma coisa boa, proveitosa, não é? Isso é a graça, na vida da irmã Alda, o dote culinário. Então cite aí a partir disso outra graça na vida de qualquer outro. O que seria? Bom, mas ficou fácil agora? Mateus, todo ser humano a gente entende que tem um grau de inteligência, né? Poderia ser talvez uma erudição, que é uma inteligência que ela é mais apurada, refinada. Um intelectual, mas aí seria, por exemplo, talvez um escritor, um cientista, né? Um filósofo, alguém que pega essa inteligência então, ou tem uma inteligência que ela de alguma maneira sobrepuja. E ela, por exemplo, vamos pegar o cientista, ele de repente descobre aí uma vacina, algum remédio que beneficia o ser humano, uma cura para alguma enfermidade, como a gente vê aí aos montes. Então isso seria a graça de Deus na vida do cientista. A gente não está falando de crentes, irmãos, estamos falando de seres humanos que estão produzindo aquilo que é útil para a humanidade. Isso é a graça de Deus. Ou seja,
tudo o que o ser humano pode produzir de útil, de bom, isso é a graça de Deus. Só que essa graça na teologia nós chamamos de graça comum, tá certo? É graça comum, ou seja, Deus dá a todo ser humano alguma vocação, alguma aptidão, alguma habilidade, inteligência, recurso, seja o que for, para produzir o que é útil para a humanidade. É Deus que dá. O que diz Tiago, capítulo de número 1, verso de número 17, se não me falha a memória? Professor, isso vai incluir também o dom que as pessoas têm? É assim, Daiane, o que acontece? Quando a gente fala de dom, nós, no nosso meio cristão, a gente fala de dom, a gente sempre vai remeter assim, dom espiritual, né? Profetizar, curar. Então, se a gente entende dom como todo presente de Deus, toda a capacidade de realizar alguma coisa, então são dons. E aí a gente vive na teologia dons naturais, dons ministeriais e dons espirituais. Né? Então os dons naturais é esse que Deus dá para todo ser humano, que é a capacidade de realizar alguma coisa. Isso é um dom. A gente fala, a pessoa pintou um quadro, olha como ela tem o dom, né? Então é um dom, é uma habilidade. Então sim, seriam os dons. Dons, talentos, habilidade, aptidão são sinônimos. É isso aí, tudo isso aí. Está incluso na graça. Graça comum. Deus derramou isso sobre todo ser humano. Todo ser humano, toda a capacidade dele realizar qualquer coisa virtuosa, boa, capacidade motora. Eu dei um exemplo, eu acho, para vocês, na matéria passada. Se não dei, deveria dar esse exemplo. Porque ele choca, né? E tudo que choca a gente se desperta. Opa, olha, coisa. Por exemplo, uma pessoa que vai assaltar a outra, um ladrão, ele vai assaltar. A pessoa vai reagir, ele pega a arma, saca, dá uns 2 tiros e mata a pessoa. O que é isso na vida desse ladrão? É a graça de Deus. Isso é graça de Deus. Por que é graça de Deus? Primeiro, quem deu essa capacidade motora de movimentar? O braço. Deus. Quem que deu a inteligência então de usar essa arma para atacar o outro? Foi Deus. Né? Quem que deu o olhar, a mira? Deus. Olha só. Porém, Deus não é responsabilizado por isso. Porque Deus dá para as pessoas as condições. O que essas pessoas fazem com essas condições é a responsabilidade delas. É um livre-arbítrio. Então Deus deu condição, Deus deu recurso, Deus deu dons espirituais. Como a gente vai usar isso? Porque a gente percebe no meio da igreja muitas pessoas usando os dons espirituais, os dons de Deus para auto se promover, para manipular o povo, para arrancar dinheiro do povo. Mas são dons do Espírito Santo, irmãos. É Deus que deu. Deus deu. Agora é responsabilidade da pessoa usar aquilo. Percebe? Então, é graça de Deus? A graça de Deus é o quê? Toda a capacidade humana. Se locomover, de pensar, de elaborar, de produzir. Isso é Deus que dá esse recurso. Porque o ser humano não teria nada disso se Deus não desse a vida, desse a inteligência. Hoje nós descobrimos que não existe a inteligência única. Há 30, 40 anos atrás se media o QI pela capacidade da pessoa, principalmente matemática, né? É por isso que tinha pessoas que eram, na questão matemática, química, essas coisas assim, exatas, eles eram medidos como os mais inteligentes. Só que hoje já se descobriu que existem várias inteligências, inclusive inteligências emocionais. Pessoas que sabem lidar com as emoções, liderança, né? Existem vários tipos. Inteligência espacial, que é essa questão de se locomover. Os jogadores de bola, por exemplo, os mais habilidosos têm mais inteligência espacial. Eles sabem se locomover de uma maneira mais ágil, mais inteligente. Pegaram aquele jogador Robinho do Santos, lógico, há tempos atrás, né? Era mais novo e tal, e colocaram então um jogo que ele estava, ele e o marcador. Então ali avaliaram, no caso, o que ele venceu? Ele venceu a disputa de mente. Porque o que ele fez, a mente do outro jamais poderia imaginar que ele ia fazer isso. Por isso que não conseguiu marcar. Entendeu? Então avaliado tudo isso. Então hoje a gente percebe que existe várias habilidades, várias inteligências, e tudo isso é Deus que dá ao ser humano. Como o ser humano usa isso, se é para a glória de Deus ou não, é outra história. O Tiago 1,17, o que diz? 1,17? Eu acho que é. Se não é 17. Toda boa dádiva Isso, é isso aí. todo dom perfeito e virtual, descendo do Pai das luzes, que
toda boa dádiva, olha, todo presente, todo bom presente, né? Toda boa dádiva vem de Deus, e todo dom vem de Deus, vem do Pai das luzes. Então vem de Deus toda boa dádiva, toda habilidade. Como as pessoas usam isso é outra história, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas é Deus que dá isso, essa capacidade. As pessoas reconhecendo ou não, elas acham que é mérito dela, e elas que não sei o que, e tal, e tal, e tal. Mas é Deus o fim último que dá. Porque se Deus não desse essa capacidade, quem seríamos nós? O que a gente ia fazer? A vida é dada por Deus, é por isso que ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém, né? A vida é dada, só Deus tem direito de tirar, e Ele tira mesmo, e isso não infringe o caráter dele. Deus mata e não é preso. Deus mata e isso não distorce o caráter dele, porque Ele é o doador da vida, Ele é o único que pode tirar a vida, é o único, irmãos, olha só, né? Sem distorcer esse caráter dele. Mas o que acontece? Então a gente percebe que a graça de Deus, então quando Paulo diz assim, a sua graça para comigo não foi em vão, então pode haver aqui uma falsa compreensão de que, olha, Deus estava investindo na vida dessa pessoa, e investiu na minha vida porque sabia que eu ia fazer, quem eu ia ser. Não, amados, Deus investiu em nós apesar de nós, apesar da nossa correspondência. Porque vocês acham que alguém poderia, recebendo a graça de Deus, corresponder, devolver isso na expectativa de Deus? E a medida? Vocês acham que seria igual? Ó, Deus derramou essa graça, na mesma medida eu devolvo, o feito. Não tem como, irmão. É impossível. Tudo vai ser débito diante de Deus, tudo vai ser. Então, a graça de Deus para comigo não foi em vão. Como assim? Não foi em vão. Aí a gente percebe vamos ler o texto? A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Olha só. Então Paulo disse, a graça de Deus para comigo não foi em vão. Eu trabalhei, fiz muito mais do que todos eles. Os apóstolos está falando. Paulo trabalhou mais do que todos os apóstolos. Então a graça de Deus. Só que é interessante que aqui não há um orgulho. Mas né? de fato trabalhou. Sim. Mas a conclusão que é, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Era mais ou menos assim, Deus derramou a graça sobre mim, Paulo dizendo, não foi em vão, porque eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, trabalhei mesmo, mas não foi eu que trabalhei, mas a graça de Deus que estava em mim. Mais ou menos assim, eu fiz, Deus derramou a graça em mim, eu realizei porque Deus derramou a graça de Deus em mim. Então, na verdade, o meu realizar é fruto da ação de Deus na minha vida. Sim, eu só fiz porque Deus me deu condição de fazer. Por que eu fiz? Porque Deus derramou a sua graça em mim. E porque Deus derramou a sua graça em mim, eu tive condições de realizar. E fiz mesmo. Mas o fim último é Deus glorificado. O fim último é Ele que merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Então eu fiz o que fiz. Por que eu fiz o que fiz? Porque Deus me capacitou. É mérito meu? Não. Foi capacitação de Deus. É o Espírito Santo que agiu através da minha vida, né? E quem recebe a graça de Deus tem o desejo de fazer. E faz mesmo, e realiza mesmo, pela graça de Deus, por causa de Deus, por meio do Espírito Santo. Nós somos o que? Ferramentas. Um ferramental de Deus. A ferramenta faz alguma coisa por ela mesma? Não tem nenhum que faça. Não tem como. Nós somos então instrumentos de Deus, vasos de Deus, né? Agentes de Deus. Nós somos canais de Deus. Nós somos pessoas usadas, vaso de barro, onde a excelência que está dentro de nós, que é o próprio Deus. É o que Paulo vai dizer. Então a gente precisa entender toda essa questão da graça de Deus, de quem éramos nós, de que somos e continuamos sendo nós. Nós somos hoje fruto da graça de Deus. O que realizamos, tudo tem que ser vertido para a glória de Deus, né? Nós fomos salvos da nossa condição, estávamos de perdido. E aí eu quero ler com vocês Mateus, capítulo de número 1, verso 18 ao 25. Mateus 1? Isso, capítulo 1, verso 18 até o 25. Como é aquela saladinha que eu disse para vocês que ia ser, né? Depois a gente volta nos pontos específicos e vai trabalhando eles, tá? Então Mateus capítulo de número 1, versículo de número 18 e em diante diz assim, ó: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então porá o nome dele de Salvador, que é Jesus, né? Jesus, então aqui, Salvador, o significado do nome dele. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido, né, do hebraico, quer dizer Deus conosco. Ah, tá. Olha só, tudo isso aconteceu por quê? Porque Maria era pura, fiel, merecia, porque ela era bendita entre as mulheres e tal. Não era tudo isso, tá certo? Mas assim, havia algo de especial em Maria? Não, amados. Não. O que havia de especial em Maria? Nada. Ela era ordinária, né? Como todas as outras mulheres ordinárias, pertenciam à mesma ordem, pecadora, nesse sentido, tá, irmão? Pelo amor de Deus, nesse sentido. Então ela pertencia à ordem dos pecadores. Havia nela o quê? Para que Deus disse assim: você é a mulher, eu vi que você entre todas aí. Não, ela mesma reconheceu: eu fui agraciada. O que é agraciada? Eu fui favorecida. O que é favorecida? Eu fui escolhida sem merecer nada. Esse é o termo exato: favorecida, agraciada, a graça, favor de Deus. Ninguém merecia nada e Deus bondosamente concedeu. Então isso aconteceu por quê? Porque havia uma profecia: se fosse na vida de Maria, se não fosse na vida de Maria, seria na vida de outra. De outra, né? Deus escolheu Maria. Por que Deus escolheu Maria? Sei lá. Tem a mínima noção. O que tinha em Maria de especial? Aos olhos de Deus, nada. Se o padrão é Deus. Agora, se o padrão é outras mulheres, aí talvez Maria tinha uma vantagem. Virgem, pura, talvez, né? Se fosse comparar ela e Raabe, não, Maria era melhorzinha que Raabe, né? Não, Maria Madalena, endemoniada, tal, então, não, é melhor que Maria Madalena. Não, então, nossos olhos, né? Se for na ótica humana, e é isso que a gente muitas vezes se perde, né? Então fala: não, essa pessoa aqui, ela agrada a Deus. Nada, irmãos. Deus se agrada só de Jesus e acabou. Só do seu Filho, mais ninguém mais. Agora, nele nós somos agradáveis a Deus. Nele nós somos aprazíveis a Deus. O único que Deus disse, o único homem, o único ser humano que Deus disse assim: esse eu me agrado dele, esse aqui me agrada, esse é meu filho amado em quem me agrada, foi Jesus. Não teve, embora Deus falou: esse cidadão é um homem segundo o meu coração, mas Deus, irmão, olhou para Davi assim e se entristeceu demais. Tanto é que foi por pouco que ele não foi fulminado. O profeta disse: tu pecou contra Deus, hein? Né? Se ele não mostra ali o arrependimento, então ia ser fulminado. Então quem era Davi? Abraão? O Elias? Profeta do fogo puro? Quem era, irmão? Um homem que podia falar assim: não, esse aqui é o que ninguém. Todos os homens da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos eles, sem exceção, todos, eles não tinham condição nenhuma, foram todos usados por Deus por causa da graça de Deus, por causa da graça. Nenhum deles merecia nada, todos eles estavam inclusos no mesmo balaio, farinha do mesmo saco, estragado, né? Então, todos eles. Isso aqui nos traz uma ideia de graça, então nos coloca assim, irmãos, sem possibilidade de ser abençoado por Deus, a não ser pela sua graça, pela sua bondade. Então a gente precisa ter uma ideia da graça ideal. Qual é a ideia ideal da graça? Tem gente que ele se inferioriza tanto, de achar que ele é um miserável, pecador, desgraçado, que não merece nada mesmo, e que Deus também não quer nada com ele, e que ele é o pior de todo mundo, e é o verme do cocô, do carrapato, do cavalo, do bandido.
que nem aparece na cena. É aquele assim, sabe, complexo de inferioridade. Isso coloca a gente abaixo da graça e a gente despreza a graça. Porque o que a graça é? Fez de nós quem nós somos. Imagem e semelhança de Deus, inclusive gente resgatada, não é? Então tem gente se colocando abaixo da graça, mas cuidado para não se colocar acima da graça, que é achar que Deus te usa por causa disso, daquilo, porque você é melhor, porque e tal, e tudo mais, e acontece porque eu sou fiel, e Deus fez porque eu também fiz, ou eu correspondi a isso, colocar acima da graça. Então a gente tem que ficar na graça de Deus, nessa percepção de que a bondade de Deus nos alcançou, e que nós somos sim alguém diante de Deus, porque a graça de Deus nos fez ser em Cristo. Existe um equilíbrio aqui, a gente precisa ter esse equilíbrio na nossa vida para também não se inferiorizar. Então as duas coisas são pecado, você se ensoberbecer, mas também achar que é um miserável. As duas coisas são pecado. Então tem gente que tem falsa humildade, né? Sempre cabisbaixo, aquela atitude servil, aquele negócio assim, eu não sou ninguém, eu sou um verme, não sou eu. Né? Deus não pode me usar, não sei o que, não sou capaz. Então, tanto um para cima quanto um para baixo, os dois extremos são pecado, tá certo? A gente precisa entender a graça de Deus adequadamente, lidar com essa graça adequadamente. Receber elogio, muitos de nós têm dificuldade muitas vezes, ou se ensoberbece e fala, não, é Jesus. Né? A gente não reconhece a graça de Deus na nossa própria vida. E a gente nem se alegra por isso. A gente não consegue, a gente é tão doente muitas vezes na compreensão, que quando alguém vai elogiar a gente, não, o que é isso? Não sou eu não, é Jesus. Não, amados, é a graça de Deus em mim. O que disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 9, verso 15. Está aí, mano, a Bíblia? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não, capítulo 9. Capítulo 9, eu acho que é 15. Mas graças a Deus, é 15 mesmo. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Olha que palavra tremenda. É indizível, né? Isso, indizível, indescritível. Então, graças a Deus pelo seu dom. Olha só, amados, se nós olhássemos uns para os outros assim, fala assim, graças a Deus, Cláudio, pelo dom de Deus na tua vida. Graças a Deus, Ricardo, pelo dom de Deus na sua vida. Graças a Deus, Daíne, pela graça e pelo dom de Deus na sua vida. Graças a Deus, Lemi, pela habilidade, a capacidade, o dom, a virtude de Deus na sua vida. Olha que coisa boa, irmão. Já pensou? Nós vimos glorificar Deus pela graça de Deus derramada na igreja, capacitando a cada um para que Ele fosse glorificado e que a gente fosse edificado por isso. Vocês percebem que o foco aqui a gente não perdeu, que é Deus, mas a gente também louva a Deus pelo que Ele está fazendo na vida de cada um de nós e de cada um dos seres humanos. Então isso aqui é o equilíbrio, irmãos. É o equilíbrio, é para lidar de uma forma equilibrada com esse negócio. É a graça de Deus e a gente deve louvar a Deus. E a gente inclusive deve, com sabedoria, elogiar o irmão. Deus te abençoe pela obra que você está fazendo, irmão, no reino de Deus. Não, amado, não, coisa nenhuma, rapaz. Graças a Deus. Às vezes dá raiva, desculpa pegar o exemplo assim, viu? Logo na primeira aula, né, mano? Mas às vezes nesse serviço, meu irmão, pelo amor de Deus, reconheça o que Deus tem feito pelas suas mãos. Olha que privilégio, dê glória a Deus, mas se alegre porque o Espírito está te usando, miserável. Mas não é tão miserável assim, porque olha a riqueza que Deus tem te dado, o Espírito Santo, o privilégio de cooperar no seu reino. As tuas mãos têm poder para curar, a tua boca tem poder para mudar a história, é a língua de um destro escritor. Os teus braços têm poder para consolar a gente quando você abraça com sinceridade. Os teus pés são formosos e você pode atravessar a rua e falar do amor de Jesus para o seu vizinho, mesmo desse jeito aí, né? Os teus olhos podem ser cheios de misericórdia. Os teus ouvidos podem ser instrumento do Espírito Santo para evitar que uma pessoa se suicide porque ela não acha quem desabafe com ela. A graça de Deus, irmão. A tua inteligência pode ser revertida para ensinar pessoas, instruir pessoas. Oh, que coisa linda, não é? Eu acho. A gente precisa dar glória a Deus, louvar a Deus. Aleluia, meu Deus do céu. Oh, meu Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado. Eu quero orar com